Evangelho de Jesus Cristo interpretado por Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, que nos fala da seguinte forma: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Meus amados e queridos irmãos, todos nós sabemos que para que viéssemos a estar aqui nesta noite com direito de poder participarmos de forma assídua neste culto, todos tivemos que passar por 3 etapas que são convencimento, confissão de fé pública e a consolidação de tudo que se deu no ato do batismo nas águas. Por quê? Ninguém pode servir a Cristo dentro de uma legalidade ou de um princípio de legalidade e nem tampouco fazer parte do corpo de Cristo como membro, se não passar obrigatoriamente por essas 3 etapas. E tudo consolida-se ou consuma-se no batismo nas águas. Por quê? Através deste ato do batismo nas águas, que inclusive foi o tema da escola bíblica dominical, através do batismo nas águas, acontecem 2 mudanças e após isso, o cumprimento de 2 princípios básicos da nossa fé. A primeira mudança que ocorre é a chamada mudança de fé. A segunda mudança é a mudança de tempo. E a terceira é a consolidação dos 2 princípios básicos da nossa fé, que são: primeiro princípio, princípio de morte; segundo princípio, princípio da renúncia. A primeira mudança é a mudança de fé. Que mudança é essa, pregador? Todo ser humano nasce com o que é chamado de fé natural. É aquela fé que toda pessoa diz ao falar, pronunciar: eu creio em Deus, mas não assume um compromisso com Ele. Então, a primeira mudança é essa: Deus tira-nos a fé natural e nos coloca a fé salvífica, porque acreditamos que a partir daquele momento onde há a consolidação, a nossa alma está sã e salva nas mãos de Jesus. A segunda mudança é a chamada mudança de tempo. Para eu ser bem claro e sucinto no que vou falar agora, terei que usar e me utilizar da Bíblia Sagrada para nós entendermos que mudança é essa. Nós entendemos que a Bíblia Sagrada, ela é também chamada pelo nome de canon ou cânon, que significa medida. Quer dizer que quando ocorre a consolidação e a partir daquele momento em diante, nossa vida ela é medida, pautada através da palavra de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela é um conjunto de 66 livros divididos em 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. O Antigo Testamento, todo o seu texto original não é a língua portuguesa, é a língua hebraica. E o Novo Testamento, o texto original não é a língua portuguesa, é a língua grega. E então nós vamos entender que a Bíblia Sagrada, em essas 2 alianças ou 2 testamentos, fala-nos acerca de 2 tempos. O tempo do Antigo Testamento é chamado em hebraico de Cronos, é o tempo humano. Tempo esse que determina datas, épocas e estações. E então Deus nos transporta quando há consolidação, tirando-nos do Cronos, que é o nosso tempo, e Ele nos transporta para o tempo dele, que é chamado de Kairos, que é o tempo de Deus. O que é o Kairos, pregador? O Kairos é o que a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, dizendo: todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer o quê? Que nós não precisamos correr atrás de nada, não precisamos correr atrás de bênção, porque Deuteronômio 28, aqui em Romanos 8, 28, que nada mais é do que a consolidação do que foi dito lá em Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor seguirão e alcançarão aqueles que são e permanecerem obedientes. Deus nos reuniu aqui nesta noite para dizer: hoje é uma noite em que Ele vai consolidar algo na
na tua vida, vai consolidar algo na tua história. Você jamais sairá diante da presença de Deus da mesma forma, do mesmo jeito, e nunca de mãos vazias. Hoje é noite de resposta e de providência de Deus. Quem acredita nisso, glorifica e exalta o nome de Jesus. Irmãos, a nossa geração, eu tenho que falar por ela, porque é nela que eu estou inserido. A nossa geração, ela tem inúmeros problemas e déficits. E eu vou aqui apenas salientar dois. O primeiro déficit que nós temos é sempre imaginar que a Bíblia, ela é apenas o que você alcança na leitura. A Bíblia é muito além disso. Se nós não entendemos o que Deus está falando através da palavra, nós vamos falar o que não devemos e vamos criar heresias. E nós temos que entender, a Bíblia não se discute, Bíblia não se debate, Bíblia se estuda. E como nós estudamos a Bíblia, hoje nós temos dois recursos que são fundamentais: a exegese e a hermenêutica. A exegese significa, você vai adentrar dentro do contexto original, extrair o significado original e de forma simplificada apresentar para apreciação de todos. É o que eu estou tentando fazer. E a hermenêutica, que são as regras de interpretação dos textos originais, para nunca ferir o seu contexto e nem manipular o seu contexto. Aí o que nós entendemos? A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus sempre vai falar muito além daquilo que nós podemos alcançar. Deus sempre tem para a sua vida muito além daquilo que as suas expectativas esperam dele. E qual é o maior erro que nós temos hoje? Quando se fala de Deus, se fala de um Deus limitado. Um Deus que limita-se em porta, providência e oportunidade. Deus é muito além disso. Vou citar dois exemplos. O primeiro exemplo está lá no Salmo 23 e o verso 1. Você nem precisa abrir a Bíblia porque está inserido na mente. O que diz lá? O Senhor, nada. Aí o que acontece? Lembrando aos irmãos que a Bíblia que temos em mão é uma versão adequada que foi feita pelo pastor, missionário e tradutor dos textos originais, que não era monge, como muitos o chamam, chamado de João Ferreira de Almeida. Aí o que ele fez? Ele tentou traduzir um texto que foi escrito para o judeu, uma cultura oriental, adequando ela à nossa cultura ocidental. Vou citar exemplos. Capítulos, versículos, pontos e vírgulas e a leitura da esquerda para a direita são coisas nossas, ocidentais. Aí o que isso quer dizer? O Salmo 23 e o verso 1, ele dá a ideia do quê? Que Deus é Deus de providência. Nada vai faltar. Mas vamos entender o que de fato Deus está falando lá no contexto original. O verso 1 pronuncia-se Adonai, Roi, Lo, Essa. Que significa o quê? O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Quer dizer o quê? Que Deus não se limita em porta, providência, cura, escape, não. Deus é muito além de tudo aquilo que você precisa. Deus nesta noite nos reuniu aqui para dizer, Ele quer ter relacionamento com alguém aqui. Deus não é Deus de providência, senhores. Deus não é Deus de porta, senhores. Deus é Deus de relacionamento. Quem quer ter um relacionamento com Deus aí? Levante a sua mão, exalte e glorifique ao nome de Jesus. Deus é Deus de relacionamento. Todos aqui conhecem a nação de Israel. Até quem nunca ouviu falar, já deve ter ouvido falar, porque está estampado nos noticiários. E quem é Israel? Israel é a nação eleita. Eles são filhos legítimos. Nós somos adotados. É por isso que o texto sagrado diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. Quer dizer o quê? Nós não tínhamos a natureza dele, mas por causa da misericórdia de Deus, que é a irmã gêmea da graça, nós fomos enxertados e passamos a fazer parte desta aliança. Quer dizer o quê? Que Deus, Ele é Deus de aliança, relacionamento. E a nação de Israel cometeu um erro fundamental e crucial, que é não entender quem Deus é. Vamos entender à luz da palavra. A primeira vez que Deus
faz uma promessa para Israel, Israel estava livre. Só que quando eles não entendem o que é a liberdade, que não é libertinagem, o que acontece? Eles passam a ser cativos. A nação de Israel é a única nação do planeta que passou pelos dois estágios: cativeiro, dispersão. Cativeiro é ficar preso sem poder sair. Dispersão é sair sem alternativa de voltar. Então Deus, quando observa eles naquele sofrimento do cativeiro no Egito, Deus separa um homem chamado de Moisés, chama-o para um particular, e lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, Deus fala a maneira pela qual Moisés deveria identificá-lo para o seu povo, que até então era o povo hebreu. E Deus dá um nome característico, que é chamado de Eu Sou o que sou. Por quê? Porque a relação e o relacionamento entre Deus e Moisés já estava consolidado. Agora com o povo de Israel seria construído. É por isso que Deus dá esse nome. E pelo fato de Deus dar a Moisés este nome para identificá-lo no Egito para o seu povo hebreu, Deus estava querendo dizer o quê? Algo que nós só vamos encontrar no Antigo Testamento e especificamente nesse texto. Por quê? Porque o nome Eu Sou o que Sou representa a ação de Deus no tempo, porém não condicionado ao tempo. Significa o quê? Eu sou o que sou, em língua hebraica é Vehu Hayá, passado. Eu sou o que sou, em língua hebraica é Vehu Rové, presente. Eu sou o que sou, em língua hebraica é Vehu Eshié, futuro. E ele conclui dizendo: Biti Pará, que tudo é para minha glória. Ou seja, Deus está falando para Moisés: o que você tem que dizer para eles agora, que promessa e providência não representa nada. O que eles precisam agora é me conhecer e se relacionar comigo. Porque, irmãos, se nós temos um relacionamento sólido e consolidado com Deus, providência vai, providência vem, porta vai, porta vem, escape vai, escape vem, mas Deus permanecerá para sempre. Deus está construindo nesta noite vínculos de relacionamento aqui. Deus está renovando vínculos de relacionamento. Deus está consolidando alianças aqui nesta noite. Alacamaxéria, Candaraia, quem acredita, concorda, recebe e crê. Levante a mão e glorifique a Deus. Porque tem gente que só lembra de Deus na hora da providência. Tem gente que só lembra de Deus na hora da necessidade. Temos que entender que o relacionamento que Deus quer conosco está pautado na sua própria palavra. E o que é a palavra de Deus para nós? O profeta messiânico Isaías capítulo 55, versículo 11 diz: porque assim será toda palavra que sair da minha boca, ela nunca voltará vazia, sem antes cumprir a tudo que me apraz e prosperar no objetivo pela qual eu a enviei ou designei. Quer dizer que neste exato momento Deus está indo onde você não pode, alcançando o que você não pode. Ele corta o arco, quebra a lança, queima os cargos do adversário no fogo. Ele repreende a oposição de Sambalate, de Gesem, de Tobias. Ele derruba o gigante Golias que estiver diante do teu caminho, tentando impedir o teu avanço. Ele esmiuça as muralhas diante de você, porque Deus é soberano. Deus é soberano. E o que significa? Por que eu digo isso? Porque, com todo respeito, irmãos, é bem verdade que nós falamos muitas coisas, mas bem pouco nós sabemos do que nós mesmos falamos. Muito pouco. Quando Deus, Ele chama alguém para um relacionamento, esse relacionamento está pautado em uma aliança recíproca. Princípio da reciprocidade. Quer dizer o quê? Ele faz a parte dele, mas nós obrigatoriamente temos que fazer a nossa. Deus não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer. Eu vou te dar um exemplo. Qual é o padrão do nosso culto? Nosso padrão do nosso culto é cristocêntrico. Mas em muitos lugares ele se transforma em antropocêntrico. Por quê? Porque as pessoas só vêm pedir. Só vêm pedir. Nós temos que adorar. O padrão do nosso culto está tipificado de uma forma bem clara. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, vírgula, é o que nós temos que fazer. Após a vírgula, é o que Deus vai fazer. E todas as outras ou demais coisas vos serão
acrescentadas. Quer dizer, o nosso maior intuito, a nossa maior obrigação, a nossa maior vontade aqui nessa noite é tentar oferecer a Deus um culto genuíno. E que culto é esse? Romanos capítulo 12, versículo 1 diz que o nosso culto é um sacrifício vivo que é feito por intermédio do nosso corpo, que resulta em um culto racional. E como consequência disso, o versículo 2 do capítulo 12 de Romanos diz o quê? Que Deus ele vai nos revestir, ele vai nos capacitar, ele vai nos habilitar, e nós vamos entender o quê? Nós vamos entender que a nossa mentalidade ela foi transformada dessa forma. Nós não iremos jamais nos conformar com este mundo, porque a nossa mente foi transformada e nós estamos aqui na terra e no tempo experimentando, não na totalidade, apenas uma pequena porcentagem do que será na eternidade, que é o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus aqui nessa noite vai fazer com que você experimente o que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que você está sentindo no teu corpo, na tua alma hoje aqui, nada mais é do que uma experiência do que será a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sinta essa graça, sinta essa presença, sinta esse poder, sinta esse renovo, sinta este algo maravilhoso que só a presença de Deus pode proporcionar, porque a olho nu ninguém pode ver a Deus, mas a sua presença nós sentimos, porque Ele está nesse ambiente. Quem está sentindo a presença de Deus aí, levante a sua mão e glorifique a Ele. Deus é Deus de relacionamento. Deus não é Deus de momento. Deus não é Deus de oportunidade. Deus não é Deus de ocasião. E o que isso quer dizer? Livro do escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 2 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra a televisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é a única que é capaz de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quer dizer que a palavra de Deus também tem o poder de curar. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus afirma, a palavra de Deus é alicerce, a palavra de Deus é alimento. Não é que aquele hino, que aquela pessoa, eu acho que ela não imaginou bem o que está falando quando diz oração é alimento. Não, oração não é alimento, alimento é a palavra. Oração, ela faz parte do tripé de sustentação da igreja: jejum, oração e palavra. Jejum, queima carne, desejos carnais e vontades humanas naturais. A oração é a maneira pela qual nós nos comunicamos no relacionamento com Deus, e a palavra é o alimento que solidifica a nossa vida espiritual. Hoje Deus está alimentando a sua igreja, porque a igreja tem que estar bem alimentada. A igreja não vive de oba-oba, a igreja não vive de pula-pula, a igreja vive de palavra, de palavra, de palavra, de palavra, porque o culto é para Deus, o culto é para Deus, o culto é para Deus. Quem veio cultuar a Deus aí? Que a gente vê alguns lugares, irmãos, que as pessoas querem status, querem se autopromover, e esquecem que Deus é tudo, e esquecem que o culto é cristocêntrico. O culto é para Jesus. Manohuve Adonai Olam Vai. Bendito és tu, eterno, o seu reino dura para sempre. É isso que Deus tem para você. É algo eterno, de eternidade, que não tem prazo de validade e nem tempo de duração. Deus é tão maravilhoso, senhores, que Ele nos colocou em uma posição estratégica. Biblicamente falando, existem 3 céus, que também podem ser chamados de 3 realidades, que são Atzilut, eternidade, Asiá, que é o tempo, e lá embaixo o Baruch Hashem, que é submundo, Sheol, Hades ou o inferno. Nós estamos no meio das 2 realidades, que é o Asiá, que é o tempo. E o que é o tempo, irmãos? O tempo, ele também foi criado por Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20, por causa da desobediência de homem e mulher que se tornaram Adão e Eva. Entenda uma coisa, a expressão jardim no Éden significa o quê? Nobre pastor Severino, significa que o Éden era uma porção de eternidade na terra antes da criação do tempo. Tudo que estava dentro do Éden era eterno, inclusive homem e mulher. Deus dá a eles designações, responsabilidades vinculadas ao compromisso da criação, só que Deus colocou um bloqueio, colocou um freio e um limite. Que bloqueio, freio e limite era esse? No centro do jardim do Éden tinha uma árvore e o fruto dela era proibido, não poderia nem olhar, quem diria tocar. Isso significa o quê? Significa o que nós temos hoje no nosso país, algo chamado pelo nome de norma jurídica, que é um freio, um bloqueio que nos é colocado, um limite, para que nós não venhamos a perder o maior de todos os direitos, que é esse aqui: viver em liberdade em sociedade. Se alguém descumpre a norma jurídica, descumpre a lei e comete um
crime, definição de crime, fato típico, antijurídico e culpável. Típico porque é tipificado pela norma, antijurídico porque é contrário à norma, e culpável porque traz culpa na vida daquele que desobedece à norma. Foi da mesma forma, Deus colocou esse limite, essa barreira, esse bloqueio, mas eles desobedeceram, e quando desobedeceram, perderam o direito, senhores, de permanecer na eternidade eternos. Então Deus os retira, expulsa do Éden, e não permite mais que eles retornem lá. A partir daquele instante, qual é a lei que passa a vigorar? Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz assim, que é lícito, que significa juridicamente legal, a todo ser humano morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo para condenação eterna ou para a vida eterna. O que é o juízo? É a última etapa, é o que Deus vai impetrar e que vai projetar a nossa alma em um dos dois perfis de eternidade, que está de uma forma muito simples apresentada em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, através de porta, caminho, porta larga, caminho largo, porta estreita, caminho estreito. Quer dizer o quê? Não tem meio termo, não tem muro, ninguém fica em cima do muro, ou é ou não é, ou está dentro ou está fora, ou é céu ou é inferno. Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Por quê? Porque eu entendo e penso que o que nós somos hoje reflete as nossas escolhas. O que você é, o que você faz hoje reflete as suas escolhas. Então continua nessa escolha de servir, continua nessa escolha de eternidade, continua na escolha de alcançar o céu. Quem está entendendo, glorifique a Deus. Aleluia. O texto que nós lemos aqui, Mateus capítulo 28. Todo texto, para ter um contexto, ele tem uma palavra-chave. E a palavra-chave aqui é a expressão ide. O que é o ide? O ide, dentro de um entendimento teológico, é algo chamado pelo nome de acróstico. E o que é o acróstico? Nada mais é do que a abreviação de uma frase em uma única palavra. Então, quando Jesus fala que ide, ele está falando uma frase. E o que significa a palavra ide? Significa, agora vocês podem ir, porque agora vocês já estão prontos e preparados. Quer dizer o quê? Deus nunca vai enviar ninguém despreparado para a obra. É por isso que Deus trabalha no tempo. É por isso que existe o tempo, porque Deus nos capacita e aperfeiçoa no tempo. Olha para o teu irmão, diga para ele só essa vez, nós estamos no tempo. E é no tempo que Deus vai te preparar. É no tempo que Deus vai te capacitar e aperfeiçoar. Aqui Deus fala essa palavra para os 11 apóstolos, né? Porque ainda a vaga deixada pelo Judas Iscariote, né? Queirote, né? Que é a terra originária dele. E ainda não havia sido preenchida porque ainda não tinha tido o crivo dos 11 para escolher Matias para a vaga. Aí o que isso quer dizer? Eles estavam debaixo de insegurança e de dúvidas. Por quê? Porque até então eles não tinham visto Jesus ressuscitado em um corpo ressurreto. Aí eles estavam obedecendo as normas que Jesus deixou. E qual era uma dessas normas? Subir ao monte para orar. Eles estavam subindo para o monte das oliveiras. Só que antes de subir, eles encontram Jesus descendo, e um grupinho de pessoas incrédulas que não acreditavam que Jesus havia ressuscitado, porque uma mentira havia sido apregoada, e porque os fariseus haviam pago os 2 guardas que estavam na porta do sepulcro guardando o corpo, e não viram quando o corpo miraculosamente foi retirado. Aí eles pagaram, os guardas falaram assim, vai lá para a cidade e prega a mentira de que de madrugada os discípulos dele vieram e roubaram o seu corpo. Aí um grupinho de pessoas se juntou e começaram a seguir os discípulos para abafar a fé deles, e pensando que era uma mentira. E a mentira é diferente da verdade, porque a mentira ela passa, a mentira tem prazo de validade, tempo de duração. Agora a verdade não, ela não tem prazo de validade, a verdade não tem tempo de duração, não. A verdade ela é incorruptível, e essa verdade que nós pregamos aqui, eu sou a verdade, o caminho, a vida, é Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Estavam prontos e preparados. Aí Jesus fala, agora vocês podem. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, que realidade é essa que a gente está vivendo? Que geração é essa? A pessoa aceitou Jesus ontem, aí hoje já quer sair para pregar. Aceitou Jesus ontem, já quer ser obreiro. Aceitou Jesus ontem, lá em São Paulo, vai na rua Conde Sazeda, compra uma roupa bonita, gosta daqui, um sapato bonito, gosta aqui, aí fala, pronto, sou pregador. Irmãos, nós temos que entender que o dom, ele é subjetivo, que é o quê? Começa de dentro, e ele se reflete de forma objetiva, por fora. Aí nós temos que entender o quê? Deus prepara antes de enviar. É por isso que nós temos que sentar para ouvir. É por isso que cultos como esse não podem acabar.
É por isso que oportunidades como essa têm que ser multiplicadas. Mas Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: eu estou preparando o teu momento. Estou preparando a tua hora. Não te preocupa, continua ouvindo, continua absorvendo, continua se alimentando, porque eu estou te preparando para uma grande obra. Estou te preparando para uma grande obra. Deus não faz nada da noite para o dia. É por isso que a leitura da ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o 28 é o versículo-chave, né? Examine-se, pois, a si mesmo, cada um a si mesmo, antes de participar do corpo do sangue. Por quê? Irmãos, quer dizer que ninguém pode examinar ninguém. Para que eu estivesse aqui nesta noite, há 23 anos atrás, Jesus me resgatou do tráfico de drogas. Final dos anos 90, princípio dos anos 2000, eu não era gerente, eu era dono de 10 biqueiras, pontos de tráfico de droga, lá na cidade de Suzano, extremo leste da Grande São Paulo. Eu tinha o hábito e o costume de ir sempre de madrugada buscar o dinheiro da venda diária. E numa dessas minhas idas e vindas, um dos 10 traficantes que trabalhava para mim me traiu e me alvejou com um tiro de pistola 380 do lado esquerdo do abdômen. Fui socorrido para a Santa Casa de Misericórdia, lá em Suzano, entre a vida e a morte. Eu recordo-me que acordei na manhã do dia seguinte, na UTI daquele hospital, em uma maca, amarrado pelos braços e pelas pernas, usando sonda retal, sonda de urina, entubado pelo nariz e pela boca. No decorrer daquele mesmo dia, quando houve a troca de plantão de enfermagem, a enfermeira que assumiu aquele plantão, ela foi até onde eu estava, olhou para mim, fitou os olhos e fez a seguinte pergunta: o senhor quer entregar a sua vida para Deus para garantir a salvação da sua alma? Eu não pensei duas vezes, balancei a cabeça em sinal positivo, querendo dizer sim. Então ela pôs a mão sobre a minha cabeça, fez uma oração discreta, porém objetiva, e pela segunda vez ela me pergunta: o senhor quer entregar a sua vida para Deus para garantir a salvação da sua alma? Eu balancei a cabeça novamente em sinal positivo e disse sim, eu quero, porque as nossas escolhas vão refletir na nossa vida. As nossas escolhas vão refletir na nossa vida. Fiquei 30 dias internado. Após receber alta, eu saí daquele hospital paraplégico e usando uma bolsa de colostomia aqui do lado esquerdo. Fiquei 2 anos paraplégico e defecando pela barriga. A bala do projeto que eu fui alvejado há 23 anos atrás está até hoje aqui alojado na minha coluna do lado direito. Meus 2 primeiros anos de evangelho foram os anos mais difíceis da minha vida, porque as pessoas me julgavam pela aparência. Hoje em dia também não é assim. Se tem aparência, serve. Se não tem, não serve. É ou não é, irmãos? Mas eles não entendem. Quem chama é Deus, quem levanta é Deus, quem unge é Deus, quem fala é Deus, quem usa é Deus, a unção é dele, a obra é dele, essa casa é dele, você é dele, eu sou dele, a Paraíba é dele, o Brasil é dele, o planeta é dele, porque tudo é dele, para ele, sem ele nada seria real e nada seria possível. Aleluia! Eu não sei qual é o constrangimento, não sei qual é o preconceito que você tem passado, mas Deus hoje renova a tua fé. Deus hoje renova a tua confiança. Deus hoje renova as nossas convicções. Deus hoje está te renovando. Deus hoje está te refortalecendo. Deus hoje está te alicerçando. E Ele manda dizer: não te preocupa, eu continuarei te conduzindo e te levando. Eu continuarei te levando e te conduzindo. Quem acredita nisso, glorifica a Deus. A maior garantia que nós temos é a palavra. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Adonai, Yolam, Yud, Gid, Vahid, Amishkanim, Aleike. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É aquele que estava no princípio de toda a criação, é aquele que está no presente momento, é aquele que estará na consumação do século. Quer dizer o quê? Jesus não muda, o pensamento dele não muda. Deus não sofre de amnésia, não sofre de mal de Parkinson, não sofre de Alzheimer. Ele te trouxe aqui para dizer: a promessa está de pé, a promessa está de pé, a aliança está de pé, nada mudou. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu estou no controle, estou no controle, estou no controle, porque eu sou soberano. Mas tem gente que subestima o nosso Deus, né? Qual foi o resultado das últimas eleições presidenciais? Não foi o que a gente esperava, né? Aí começamos a ouvir palavras pejorativas dizendo: o Deus de vocês perdeu. E eles pensam que perdeu. Mas Deus não perde. Por quê? Ele tem uma característica única, né? Como diz um dos nossos pregadores, né? Eu não vou citar o nome aqui porque eu não vou dar crédito para ele, né? Porque o crédito é de Deus. Mas ele diz que o nosso Deus, ele é soberano. Quer dizer o quê? Ele não pede autorização a ninguém para nada.
Deus não precisa do presidente da república, Deus não precisa de senador, Deus não precisa de deputado federal estadual, Deus não precisa de governador, Deus não precisa de prefeito, Deus não precisa de vereador, Deus não precisa de Supremo Tribunal Federal, Deus não precisa de Advocacia Geral da União e nem tampouco de Controladoria Geral da União. Ele é soberano, faz a hora que quer, da maneira que quer, da forma que quer, e te trouxe aqui para dizer: eu estou no controle, permaneço no controle, não abro mão do controle, e te trouxe aqui para dizer: te prepara, eu irei te surpreender de forma extraordinária. Eu irei te surpreender de forma extraordinária. Quem acredita nisso, concorda com isso. Feche os teus olhos e sinta a graça, sinta a presença, sinta o renovo, sinta o poder. A aliança permanece viva. Quem tem aliança com Ele, quem tem aliança com Ele, quem tem aliança, quem tem aliança, quem tem aliança, quem tem aliança, adore, exalte e glorifique. Essa aliança não foi quebrada, essa aliança não tem prazo de validade, essa aliança não tem tempo de duração. Amandaia Súria Candaraia. Deus hoje está renovando, Deus hoje está alicerçando, Deus hoje está curando, Deus hoje manda te dizer: te prepara, porque eu já vou mandar chamar-te pelo teu nome. Aleluia. Maior promessa que nós temos, irmãos, chama-se céu, eternidade. Mas ninguém vai chegar lá sozinho. Vamos entender. Quem hoje aqui está esperando a volta de Jesus? Levanta a mão. Lembra que eu falei? A gente fala muita coisa e sabe pouco do que fala. Nós não estamos aqui aguardando a volta de Jesus, irmão. Lembra que Jesus retornará pela segunda vez, sim ou não? Só que o retorno dele pela segunda vez é dividido em duas etapas ou fases. A primeira é chamada de parousia, que é o quê? Transladação. E o que vai acontecer naquele momento? Ressurreição de mortos, a transladação dos crentes fiéis e um caos no planeta. E a primeira fase, lembra do hino da harpa de número 300? Qual é o refrão? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos até a luz da... É vinda, que é diferente de volta, porque está vinculado na parousia, que significa o quê? Transladação. A volta é quando, entenda, a primeira etapa, a primeira fase é de forma invisível. Até as nuvens. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14. De forma invisível ele virá até as nuvens. E nós aqui embaixo teremos que passar por dois processos antes de encontrar ele. Primeiro processo é o quê? Transformação. 1 Coríntios 15, 53. Do material no imaterial, corruptível no incorruptível. Aí, depois disso, teremos direito ao harpazo, que significa arrebatamento. Aí, numa fração de milésimo de segundo, olha quanto tempo vai demorar, muito tempo, né? Uma fração de milésimo de segundo, que é o quê? Abrir e fechar de olho. E, simultaneamente a isso, a Bíblia diz, 3 sons distintos serão ouvidos: alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Primeiro som é o alarido, que significa barulho ensurdecedor, é o anúncio ao planeta de que Jesus está nas nuvens e a igreja subiu. Segundo som, voz de arcanjo, que é o som que precede a transformação do corpo, da matéria. E material no imaterial, corruptível no incorruptível. E último som, que é a trombeta de Deus, que vai ecoar lá na eternidade. Onde é a eternidade? É o terceiro céu. 2 Coríntios 12, 2. A experiência do apóstolo Paulo. Ele não viu, só ouviu lá no terceiro céu, paraíso, coisas que nenhum ser humano pode comentar. E o que é o terceiro céu? Biblicamente falando, 3 céus: Aurônos, Messorâneos e Eporanos. Primeiro céu é o céu que alcançamos a olho nu. Segundo céu, constelações de galáxias, a nossa é a Via Láctea. E o terceiro céu, que é o habitat natural de Deus, Isaías capítulo 6. E o que tem lá? O trono da glória, Deus assentado sobre o trono, a santidade de Deus emanando pelas laterais do trono, produzindo resultado, incendiando pedras. E ao redor do trono da glória, dentro da hierarquia angelical, uma classe chamada de serafins, que só serve para ficar ali, adorando a Deus 24 horas, 7 dias, 366, né? Que esse ano é ano bissexto. Meu pai faz aniversário no dia 28 de fevereiro. E o que aconteceu? 29. Aí o que isso quer dizer?
Só lá no terceiro céu você vai encontrar o serafim. Por quê? Eles estão lá para adorar a Deus. Qual é o aspecto dele? A Bíblia diz que eles possuem 6 asas. 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés. E com 2 eles sobrevoam ao redor do trono da glória. Acompanhando o movimento do trono da glória. Eles olham a santidade de Deus e o que ela produz. E glorificam a Deus sem parar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. É para lá que essa igreja vai. Eternidade. Terceiro céu, paraíso é o que te aguarda. Não é o jardim do Éden, não. E nem tampouco é o jardim de Deus, não. É a eternidade. A eternidade te aguarda, igreja, que está reunida hoje aqui na cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. É a eternidade que te aguarda. É por isso que você sofre o que sofre, ouve o que ouve. É por isso que você é apedrejado, é caluniado, é traído, é apunhalado. Mas Deus hoje, Ele derrama bálsamo de cura e de refrigério e te diz: a aliança está de pé, a promessa está de pé, porque Deus está te preparando. Deus está nos preparando para uma grande obra. Quem acredita, quem concorda, quem recebe, quem crê, levante a sua mão e glorifique a Ele. Posso fazer apelo? Bom, queria fazer uma pergunta. Em meio a tudo que já foi dito aqui, porventura, há em nosso meio alguém que ainda não entregou sua vida para Deus e quer entregar hoje? Não diga: eu vou deixar para amanhã. Se Jesus voltar agora, tribulação é o que reserva para quem ficar. Biblicamente falando, tem 3 linhas de raciocínio, né? Pré, mid e pós. Que acreditam, é o que nós defendemos, né? Pré-tribulacionismo. Nós acreditamos que a igreja não passará a tribulação. Tem gente que acredita que a igreja vai passar a primeira metade, né? Livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. 7 anos, que é dividido 2 períodos, 3 anos e meio. O primeiro período, 3 anos e meio inicial, vai ser uma maravilha, né? O anticristo vai ser a solução dos problemas de todo mundo. Ele chegou, agora o mundo vai ter paz. Segundo o período final, ele vai manifestar suas intenções verdadeiras e o texto diz que ele vai tentar colocar uma abominação no lugar sagrado. Que lugar sagrado é esse? Jerusalém. O que ele vai colocar lá? O que ele vai tentar colocar lá? Uma imagem. Aí o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer que hoje Deus está dando oportunidade para alguém aqui. A palavra não é lançada a esmo. A palavra não é lançada no vazio. Vem para frente. A palavra tem endereço. Porque a palavra é viva. A palavra é viva. Não deixe para amanhã essa oportunidade. Tem mais alguém com coragem, igual esse homem de Deus aqui, para entregar a sua vida para Jesus? Não deixe para amanhã e nem fique preocupado com o que vão falar. Agora você virou crente, agora ficou estranho. Não. O que significa ser cristão? Jesus diz em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham. Quer dizer então que vida é diferente de existir. Quem não serve a Cristo, existe. Quem serve a Cristo, vive. Significa o quê? Plenitude de vivência ao lado de Cristo. Quem quer viver e deixar de existir, levante a sua mão e venha aqui na frente hoje. Tem mais alguém que quer deixar de existir e passar a viver? Vou perguntar pela última vez. Tem alguém aqui nessa noite que quer deixar de existir e passar a viver? Se não tem, ou se tem, e a tua coragem não permite, ou a falta dela, eu peço a Deus e rogo a Ele que Ele prepare uma nova oportunidade. Eu quero entregar o microfone ao Senhor, tá bom? Vamos orar então? Fiquemos de pé. Fiquemos de pé, por favor. Vamos orar. Vamos orar. Qual o nome do Senhor? Nosso irmão Luiz Carlos de Almeida Silva, é isso? Está entregando a sua vida para Jesus. A partir de agora ele vai fazer parte deste corpo, sem ainda ter o direito total, mas faz parte do corpo. Só passará a ter direito total quando passar pelo batismo. Mas enquanto isso, a igreja em Campina Grande vai cuidar dele. Vai ensinar, como o texto diz, para que ele entenda o que é o batismo, quais são seus significados e princípios.
Essa igreja é uma igreja acolhedora, de união, de comunhão e de oração. É o que nós vamos passar a ter por ele agora. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos para cá. Vamos orar pela vida do nosso irmão, que agora faz parte deste corpo, faz parte desta aliança. Senhor nosso Deus, aqui está o teu filho que hoje está reconhecendo a tua soberania e está entregando a sua vida e reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Pai, eu peço a ti agora, receba ele no seu corpo, receba ele agora como parte deste corpo. Pai, ensina ele, prepara-o, capacita-o, para que num curto espaço de tempo, ele venha a pregar a tua palavra, ser um diferencial, ser um referencial, venha a restabelecer a sua casa, sua família, seus princípios, seus propósitos. Pai, eu peço a ti, dê força para ele, dê renovo para ele, para que ele possa prosseguir rumo à eternidade, em nome de Jesus. Amém.